Olá! Recebemos hoje, na redação do Jornal Presente, o presidente da Câmara dos Vereadores, Pedro Halber. Ele vai falar um pouco da sua trajetória política, dos projetos do Legislativo, do momento político atual, entre outros assuntos. Pedro Halber, após quase 50 anos de carreira política, aliás, uma das mais vitoriosas, se não a mais vitoriosa carreira política do município, o senhor foi vereador, foi secretário da prefeitura, foi várias vezes presidente da Câmara, foi candidato a deputado, quase todas as vezes vitorioso. Na eleição para deputado fez uma votação expressiva, mas a legenda não lhe proporcionou a posse. Quando não assumiu a Câmara de Vereadores, porque a legenda era pesada, mas fez mais votos do que outros que assumiram. E para encerrar a carreira política, ou ainda não é um encerramento, talvez, consegue ajudar a eleger o filho 2 vezes prefeito. Mas o senhor nunca conseguiu ser candidato a prefeito de Marechal Rondon. Na sua autocrítica, Pedro Halber, o senhor percebe se faltou alguma coisa, se errou em alguma coisa, ou se está tudo bem e se ainda sonha em ser candidato a prefeito um dia? Bom, a trajetória política, a gente enfrenta muitos percalços, né? Eu me recordo muito bem que fui procurado por lideranças de Marechal Rondon e me convenceram de eu ser candidato em 1976. Me elegi, foi uma sequência maravilhosa, né? Como você bem disse, eu fui presidente da Câmara, estou na 4ª legislatura como presidente, fui 3 vezes secretário de Viação e Serviços Públicos, fui candidato a deputado, mas foi uma lição de vida para mim. Conheci muita gente, um aprendizado que não dá para abrir mão. Então, se fosse, eu faria de novo. E por não ter sido prefeito, isso não me incomoda. Eu tinha uma proposta muito boa para Marechal Cândido Rondon, infelizmente a convenção me tirou fora do páreo. E eu acredito que a gente acompanhou os que ocuparam o espaço que eu queria para trabalhar em Rondon, Rondon teve prejuízo. Eu me conheço, eu sei o que o Marechal Rondon precisa e o que precisava. Precisa ter políticos que se empenham para que os resultados sejam positivos e a comunidade fique satisfeita. Mas isso passou. Hoje eu acredito que nós temos muita gente na fila, pessoas que queiram eventualmente ser prefeito. Agora, eu sempre tenho dito uma coisa: querer ser prefeito é um direito de qualquer um sonhar. Mas precisa ter competência para administrar um município pujante que nem Marechal Rondon, com uma arrecadação fantástica e não simplesmente se eleger. Nós já temos visto casos que pessoas se elegeram e depois o município paga por isso. Eu, felizmente, presidente 2 vezes, tive o maior prazer da minha vida, após o meu filho prefeito. E para minha alegria, para a nossa família e para os amigos nossos de Marechal Rondon, ele está realizando um trabalho muito bom para o município, né? Tivemos inúmeros avanços em diversas áreas e tem muito por vir ainda. Eu quero colaborar. E quando você pediu, se eu já me conformo, ocorre o seguinte: quando você está tanto tempo que nem eu estou na política, muitas vezes você não é dono da decisão que você toma para frente. Confesso que eu já fui procurado por inúmeras lideranças e me confidenciaram que se eu puder gozar de saúde mais para frente, eles não gostariam que eu saísse fora da política. Porque eles sabem que quando eu assumo um compromisso é para valer. E eu quero dizer aos meus companheiros, eles são dono do meu futuro político. Se, eventualmente, a cúpula que você me ajudou entender que eu devo de novo, eu estou propenso a encarar mais esse desafio. Pedro, como é que é a relação pai, presidente da Câmara, filho, prefeito?
Eu sei que você é um estrategista político e muitas das coisas que acontecem no governo são ideias que partem possivelmente ou da sua cabeça ou em conjunto com o prefeito. Como é que vocês discutem isso? Isso é num churrasco na casa de alguém? Numa sala fechada na casa de alguém? Ou você vai no gabinete tratar com ele das questões políticas? Existe o seguinte, ninguém tem o direito de tirar a privacidade de ninguém. Eu, quando a gente tem aí um assunto particular, um almoço lá em casa, mesmo de amigo, não se trata da administração. O prefeito precisa ter o seu descanso para colocar a cabeça no lugar e poder agir corretamente para fazer o melhor pelo seu povo. Agora, evidentemente que quando você é prefeito ou tem um cargo para trabalhar, você tem pessoas que dão as suas opiniões. Eu não vou dizer que eu não dou, porque pelo conhecimento, pela trajetória, eu conheço muito bem e sempre conheci a dificuldade dos nossos agricultores. Eu pedi um dia para o prefeito tomar o cuidado de não esquecer dos nossos bairros. Tanto é que, para minha alegria, hoje tu percorre todos os bairros de Marechal Rondão, que até então não tinham asfalto. Hoje nós temos, na grande maioria, se não tudo, mas eu quero crer que 95%, 96% dos asfaltos, das ruas do bairro estão asfaltados. Para mim e para minha família, vocês já imaginaram se eu trabalhei tanto, né? Porque tem um ditado bem prático, bom cabrito não berra. Né? Quando de uma forma injusta, me tiraram fora do páreo na convenção, eu fiquei bem quietinho e digo, bom, agora eu vou tentar organizar um partido e se não for eu, vou arrumar um nome que possa atender bem o nosso povo. E aí o Márcio, até então eu nunca falei político, o Márcio não é político. O Márcio não é político que nem eu sou, né? Ele tem a condição melhor que um prefeito deve ter. Ele sabe dizer sim e sabe dizer não. Isso é importante. Por quê? Tem pessoas que também, porque ajudou o prefeito, pedem absurdos, que quer que foge do que é coisa, ele não. Eu não fujo também, mas tem um jeitinho brasileiro de dizer vamos ver e coisa e tal. Então, vocês imaginam o que seria da família se eu tivesse trabalhado tanto para ser o prefeito e ele fazia um governo desastroso. Se coloca vocês no meu lugar. Né? Por onde se vai nos bairros hoje, eu confesso que, de repente, por eu ser pai, eles me encontram, mas elogio em todo o caminho. Né? Perfeito ninguém é. Isso significa que a avaliação que o senhor faz do governo dele é altamente positiva? Bom, eu tenho um diferencial de muitos políticos. Eu nunca, em tempo algum, que eu participo da vida pública, eu nunca defendi o governo perante o povo. E sim o povo perante o governo. Eu não interfiro, eu dou a minha sugestão. Devo dizer que eu estou assim, muito grato que muitas sugestões que eu dei, né, ele está colocando em prática. Isso é fundamental. Porque ai do político que não dá ouvido às pessoas. Ai do político que acha que só ele está certo. Aí não funciona. Ele tem uma equipe com algumas exceções, né? Mas ele tem uma equipe responsável para ajudar a desenvolver esse grande projeto, e isso é importante. Vejam bem, o orçamento do município, vocês sabem quanto que é. Tem que ter habilidade política, buscar recursos, isso não falta, tanto para ele que nem para mim. Eu gostaria de lhe perguntar da equipe de governo. O senhor acha que deveria haver algumas mudanças pontuais? Olha, alguma coisa com certeza, né? Isso sempre ocorre à medida que vai passando o tempo, o município vai se desenvolvendo. Se hoje é uma situação e é necessário isso não quer dizer que isso persiste e fica todos os anos. Os ajustes são necessários e eu quero crer que à medida que vai passando ele deva fazer algum ajuste, né? Porque, veja bem, começando pelo orçamento, hoje é um X, lá aumenta. Né? Troca de governo lá em cima. Então tem que ter habilidade de ver todas essas questões para poder fazer o melhor para a nossa terra, nosso município. E o senhor vai dar esse conselho para o seu filho, prefeito? Como é que é? O senhor vai dar esse conselho de que ele faça algumas mudanças?
quem sabe no começo do ano, como geralmente muitos prefeitos aproveitam o início de um ano e às vezes fazem mudanças nos seus governos. Esse vai ser um conselho do... Você tem bola de cristal. Eu já sugeri algumas mudanças necessárias, né? Necessárias, porque, e principalmente agora que nós estamos em fase final de aprovar o plano diretor, que vai ser mais abrangente, vai facilitar para a empresa vir investir. Então, em todos os setores, a gente tem que observar, né? Eu, por exemplo, não poderia deixar de dizer que está meio atrasado nós agora iluminar a nossa cidade para a festa do Natal. Eu já queria que isso estivesse pronto. Então, muitas vezes, a população tem a liberdade e critica o prefeito. Crítica construtiva sempre fez parte da minha caminhada política. Agora, isso está atrasado. Então, é uma das questões que eu falei, tem que ter mais agilidade, porque Rondon não é mais um municípiozinho. Eu tenho dito que o IBGE hoje informa que Marechal Rondon tem 55 mil habitantes, eles fazem por estimativa. Mas se fizer contagem direta, eu quero crer que nós ultrapassamos 60 mil. É só tirar um fim de semana e percorrer toda a periferia do nosso município para vocês verem o quanto aumentou e quanto está se desenvolvendo. Então tem que ter pulso firme. E isso, o prefeito com a sua equipe, com o apoio do nosso deputado Hélio, que eu não vou esquecer nunca, ele mesmo não tendo mandato, ele foi muito importante para auxiliar o município de Rondão, interferindo junto às autoridades estaduais para vir recurso para o município de Marechal Cândido Rondon. Eu nunca vi em tempo algum, desde 1976, vi tanto recurso como tem vindo aqui. O que significa isso? Habilidade política, né? Habilidade política, vai atrás, se empenha, e eu quero que isso continue assim, com algumas mudanças que a gente vai um dia anunciar para vocês, né? O seu nome já chegou a ser cotado no mandato anterior do prefeito para assumir algum cargo no executivo. O senhor avalia essa possibilidade juntamente com o Márcio? Primeiro que é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, eu sou presidente do Poder Legislativo, são poderes independentes. Uma vez eu fui questionado, eu disse, não, mas agora o pai presidente e o filho prefeito. Ele que cuide lá, eu cuido da Câmara. Né? Só para vocês saberem que a última vez que eu fui presidente, poucos municípios de Marechal, do Paraná tiveram as suas contas aprovadas sem restrição nenhuma. 3 municípios, Marechal foi um. Então, não existe, por exemplo, o poder executivo interferir no legislativo, o poder legislativo interferir lá. No passado, no mandato dele anterior, eu fui inúmeras vezes cogitado para assumir alguma secretaria, mas eu falei, eu prefiro dar apoio, né, cuidando da minha função, fui eleito vereador, mas nunca isso está descartado. Cada momento é um momento, as dificuldades, e puder aproveitar o meu conhecimento que eu adquiri no longo dos anos, fui 3 vezes secretário de Aviação e Serviço Público, lancei uns projetos bons que eu também estou defendendo que seja feito de novo. Por exemplo, vocês talvez não acompanharam. Eu lancei o projeto Cascalho na Propriedade, que então não tinha. Lancei outro projeto Cidade Limpa. Agora nós estamos em fase elaborando Cidade Verde. Esse terreno baldio não é só de propriedade particular, tem muitos que é da prefeitura, né, que é tomado porque essas chuvas, o capim, a grama sofrem muito. Então, estão elaborando um projeto, de repente, beneficiar as pessoas que plantam grama nos terrenos, né? Esse é um projeto que é muito interessante. Um projeto meu aprovado que agora parece que eles vão colocar em prática. Quem ama Marechal Cândido Rondon cuida. E eu recebi inúmeras empresas, por exemplo, nessas rotatórias. Eu vi numa cidade do Mato Grosso, em Primavera do Leste, as empresas se encarregam delas cuidar, né? E daí coloco lá dentro de uma limitação de altura as propagandas. Eu vi lá Banco do Brasil, Sicredi, Banco não sei o quê. E daí esse descarrega do ombro do município
E as empresas fazem questão porque estão vendendo o peixe delas, né? Mas voltando, Pedro, ao projeto político do grupo, nós tivemos essas últimas semanas, o acréscimo de um deputado para Marechal Rondon. Sim. O senhor já citou o Hélio Rocha, com quem o senhor tem uma convivência estreita. E o deputado precisa hoje conviver com outros deputados que já vinham atendendo o município nesse sentido. Essas forças políticas, elas convergem para Marechal Rondon ou elas podem provocar divisões e daqui a pouco você ter um grupo que apoia um deputado, um grupo que apoia outro deputado dentro do próprio grupo que você, o prefeito, comanda? Eu acredito que não. O povo hoje é inteligente. Primeiro eles examinam a candidatura que é mais viável para o município, para canalizar recursos e que tenha, sobretudo, a possibilidade de se eleger. Eu confesso para vocês que até agora não tomei uma definição se eu vou com esse, se eu vou com aquele, porque antes disso eu quero ver o deputado Hélio, né? Agora com essa nova realidade que ele assumiu como deputado, de repente ele pensa em concorrer de novo, ele tem um parceiro, né? Primeira mão é ele. Agora o grupo todo, nosso, com certeza vão caminhar junto, com certeza. O senhor participou da escolha, ou então da indicação, ou então da sugestão do Tadeu ser candidato a prefeito nas próximas eleições pelo grupo? Não. Ou isso é um ensaio que ainda não tem o consenso dentro do grupo? Viu, o seguinte, a manifestação do Tadeu foi iniciativa própria dele. Eu até fui tomado por surpresa, porque alguém vai ter que ocupar o cargo, né? E ele, comprovadamente, tem condições de administrar o município, a prova está aí com a empresa dele, né? Agora, tem que ver lá na frente, se ele vai ser candidato, deve surgir mais nomes, né? Deve surgir, de repente, mais nomes, mas eu vejo nele uma pessoa que nem eu disse anteriormente, não é querer só ser prefeito, tem condições de administrar. Eu vejo nele uma pessoa que tem plenas condições de nós continuar o sucesso que temos até agora. Primeiro, porque o candidato ele tem que se entrosar no grupo e dar ouvido, como eu falei antes, né? Tem alguns que, uma vez eleito, que é o mando e acabou. Isso eu quero crer que com o Tadeu, não estou dizendo que ele vai ser o candidato ou é o candidato. Não, ninguém tem ainda uma definição. Vai surgir mais nomes, né? Vai surgir mais nomes. Mas se for ele, claro que nós vamos ter um bom prefeito que dá ouvido, que trabalha, ele é trabalhador e, sobretudo, eu conheço ele desde menino. Sempre tive ele como uma pessoa maravilhosa. E nessa questão de surgir mais nomes, o senhor acha que é possível chegar no entendimento das convenções? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Hoje, as pessoas postulantes ao cargo, elas têm maturidade e sabem que é uma responsabilidade grande por várias razões. Primeiro, governar não é também necessariamente só para realizar as obras. Tu tem que ter um cuidado, porque o Ministério Público no teu pé. Hoje não é mais assim que não era uma vez, que o prefeito botava o dinheiro dentro da pasta e ia lá comprar uma máquina e dizia assim, quanto você quer para essa máquina? Não, eu dou tanto. Acabou, é licitação, menor preço, tem que ter todo esse cuidado. Eu, hoje, não queria mais ser prefeito. Eu não queria, porque tu trabalha com 1.000, 1.500 funcionários, qual era o risco de alguém fazer algo que não pode, e aí quem paga? Prefeito. Por isso, o candidato do grupo vai ter meu apoio. Nós falávamos há pouco a questão desse novo cenário político com a posse definitiva, né, do Hélio na Assembleia. Há um tempo atrás, falava-se inclusive do Márcio, logo depois que ele foi reeleito, dele como um pré-candidato. Ele chegou por algumas vezes, inclusive, a se colocar como um pré-candidato. Como é que está hoje, né? Muda o cenário. Rondon hoje tem novamente 2 deputados na Assembleia. Tem um deputado, o Russenbach, que tem, né, trazido muitos recursos para Marechal Rondon. E como é que fica? O Márcio, afinal, vai, não vai? Isso muda totalmente. Eu quero colocar a minha opinião pessoal. As decisões que ele
obviamente vai tomar para frente, isso depende única e exclusivamente dele. Eu não posso jamais, como nunca fiz, interferir, vai ou não vai, não vai. Agora, eu gostaria que ele terminasse os 4 anos de prefeito, até porque nós elegemos eles para 4 anos de prefeito. Se fosse na condição que nem vereador, que se candidata, corre e não se elege, volta, é uma situação. O prefeito tem que renunciar ao mandato. E renunciar a um mandato que o povo lhe deu, é temeroso. Eu não falei ainda sobre isso com ele, né? O que eu tenho visto durante esse tempo todo, em municípios próximos daqui, até mais distante, mandando para a gente mensagem de coisa, nós queremos. Eu tive lá esses dias em Jesuítas. E aí um senhor disse, e daí o meu deputado vem ou não vem? Lá de Jesuítas. Eu falei, mas qual é o deputado que está falando? Não, o meu professor Márcio. Eu falei para ele, ó, essa pergunta tem que fazer para ele, né? Eu não posso responder. Mas eu quero crer, de qualquer forma, vai ser importante para Rondon, né? Eu vou deixar total liberdade, se ele vai ou não vai, se tem compromisso com outro deputado, isso eu não poderia dizer. Eu, por enquanto, não tenho para deputado. Nem com ele, porque ele não me pediu se vai ou não vai, né? Então, a gente tem que cuidar, isso é muito. Pedro Halber, um dos projetos mais complexos e que está em tramitação envolve o plano diretor. Até quando que o senhor acha que essa votação deve ser concluída? Ocorre o seguinte, nós já revisamos 5 volumes, né? Já receberam a segunda votação e estamos aguardando a revisão do 6º e o 7º, para daí colocar em votação. Eu quero aprovar todos numa vez só. Tenho a leve impressão de que até sexta-feira se revise aqueles 2 que ainda faltam, e daí eu vou convocar sessões extraordinárias ainda na semana que vem para nós definitivamente aprovar, né? Veja bem, já que você falou no plano diretor, quando eu assumi a presidência, o plano diretor estava arquivado. Funciona assim, né? Um projeto que está tramitando, chega no final do ano e ele não é discutido nem nada, ele é arquivado. Imediatamente, eu me comprometi de desarquivar. O que ocorreu? O Ministério Público, em função da pandemia, ele nos impediu de fazer essa audiência pública. E sem audiência pública não dá para um plano diretor. E tão logo liberaram, a gente fez audiência pública e começou o trabalho. E eu aproveito dizer que eu pude contar com todos os vereadores, todos, cada um da sua forma. Uns mais presentes, mas todos eles, ninguém criou objeção para nós aprovar esse plano diretor, que eu assumi um compromisso com a sociedade que mais tardar até final de novembro. Está apertado, mas vou fazer o possível e o impossível para nós aprovar. Uma das questões que eu acho que deveria ter sido mudado no plano diretor para 10 anos. Tá? A velocidade que Rondon está avançando, tá, 10 anos é muito. Mas isso não quer dizer que nós possamos alterar essas datas. 10 anos, veja bem, é muito. Do jeito que Rondon está avançando, está criando, está aumentando, então essa é uma das questões. Mas, no mais, vai ser muito bom o plano diretor. Tem pessoas que vão ficar assim, sentidas que não foram contempladas a contento de alguma questão que eles gostariam que fosse, mas nós temos uma legislação que tem que ser respeitada. Que impactos o senhor acha que o plano diretor vai trazer para o desenvolvimento do município? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro. Um deles, não criticando o outro plano diretor, mas, por exemplo, quem tem terreno próximo aqui, no centro, só poderia construir 4 pavimentos. No entanto, lá no Botafogo, e lá em cima, podia fazer a altura que os engenheiros achavam que o solo comportava. Agora, isso é uma questão que vai ser resolvida, né? Aqui no centro, por exemplo, ali na Igreja Católica, fizeram acho que 8 andares, não sei, né? E na quadra para baixo da praça não podia mais. Isso é prejudicial para a prefeitura. Vejam bem, recolhimento do lixo, concentra tudo ali, né? Assim, a cidade, quando ela
Se expande muito, dá mais trabalho para recolher, é IPTU que está circulando fora, se concentra tudo, né? Essa é uma das grandes vantagens, né? Então, eu já tenho recebido, inclusive, elogios de empresas que têm intenção de vir investir e, no entanto, estavam barrados porque muitas áreas aqui não eram aprovadas, né? Presidente, uma das demandas fortes que havia nos últimos anos são os loteamentos comunitários, que não seguem o padrão normal dos loteadores. Alguns, inclusive, compraram, a maioria adquiriram áreas fora do perímetro urbano da época. Eles todos foram contemplados com esse plano diretor ou essa demanda ainda vai continuar reprimida? Algumas vai. Algumas vai porque a legislação não permite, né? Esses são os condomínios que foi feito sem antes, quer dizer, botar a carroça na frente dos bois, sem antes ver se podia fazer ou não. Eu vou te dar um exemplo ali onde é que nós temos o frigorífico, o matador de gado, né? Tem 2 chacareiros do lado, vieram inclusive falar comigo, Pedro, e agora? Nós não podemos lotear. Digo, meu amigo, mas isso é legislação, tem que ter a distância mínima. Coisa. Agora eu pergunto para vocês, o plano diretor, por exemplo, faz um condomínio lá, na frente de outras áreas que não fez. Nós temos que dar seguimento no progresso da cidade. Se começar a fazer condomínios lá distante, atrapalha o desenvolvimento. Então, mas é poucos que ficaram fora, né? É poucos. Uma outra demanda que é crescente e que é muito importante para a cidade e sempre tem resistências muito fortes é a questão do imposto progressivo. Ele vai ser contemplado ou ainda está... Isso é uma questão que a Prefeitura vai ter que implantar? Isso é uma questão que a Prefeitura tem que implantar, né? Então, isso foge da alçada dos vereadores, porque o vereador não pode interferir diretamente nessa questão. Olha, eu sempre defendia muitas questões que seriam importantes para a comunidade. Quando você fala em iluminação pública, é uma questão que eu sempre defendia e continuo com a mesma ideia. Por exemplo, você tem até o comércio aqui, venda de frios. Você tem necessidade de ter os congeladores dentro. Você tem que ter geladeira para gelar a bebida e coisa importante. Ele não pode interferir na iluminação pública, porque o gasto que você tem com energia, a iluminação pública tanto é a mesma coisa na frente do teu empreendimento como dos outros. Eu acho que tem que ser, e hoje não é. Ela é proporcional ao consumo. Ao consumo. Isso é totalmente errado. O que poderia ser feito, que também agora já nem vai entrar, o que poderia ser feito é o seguinte, uma taxa diferenciada. Quem está mais no centro, né, que tem a iluminação alta, que agora as árvores estão tirando a visibilidade, né? Eu sempre defendi que ali deveria ter, de repente, uma taxa, e não nos bairros. Então não é justo. Outro dia me falou, Pedro do céu, eu gastei 900 pau de energia, 1.000 e pouco, não sei, e isso é computado o aumento na iluminação pública. Isso está errado. Mas não conseguimos corrigir até agora. Pedro, nós temos algumas importantes obras que estão próximas de acontecer, que nem o Contorno Oeste, a duplicação da Avenida Rio Grande do Sul até o frigorífico, o BPFRAM, o Complexo de Segurança. O senhor acha que todas essas obras ainda saem neste período de governo? Ou isso é possível que este governo não consiga mais realizar? Não, com certeza. Naturalmente que o Contorno Oeste não é obra da Prefeitura e o BPFRAM e o Complexo de Segurança também não. Se não me falha a memória, o Contorno Oeste, parece-me que o governo do Estado deu ordem de serviço. O governador teve recentemente aqui, ele anunciou que ia fazer. Está se espichando muito, né? E eu poderia falar por quê? Porque está se aproximando do ano que vem. Então eu acho isso errado. É errado. Obra que tem necessidade, que nem o Contorno Oeste, hoje os caminhões carregados com areia e coisa, estão comprometendo a estrutura dos asfaltos municipal. Vem com a carga acima do limite e isso vai comprometer.
A revitalização da Rio Grande do Sul até lá é um fato consumado. Já tem os recursos, está tudo certo. Eu também tenho pedido, e não sou eu, mas pessoas, nós precisamos revitalizar Maripá. Parece-me que tem engenheiro já fazendo o projeto, né? Fazendo o projeto porque Rondon tem que, Rondon tem que embelezar a cidade. Precisamos dar uma nova aparência para o nosso município. O que nós vamos ganhar com isso? Se der uma nova aparência, mais bonita, Rondon já uma vez era conhecido como, em toda a região, como um município lindo, né? Hoje já não está mais tanto. Então precisamos embelezar. Por outro lado, o prefeito já tem um projeto e parece que já está tudo meio encaminhado, vai começar a asfaltar todas as sedes distritais. E eu me reservei o direito de, como eu sou vereador há tanto tempo lá e ele é filho de lá, e ele anunciou publicamente, é corajoso, que vai iniciar então em Guiporã, né? Isso para mim é uma alegria, já pensou todas as ruas com galeria, calçada, todos os bairros. Olha, já que estamos falando em asfalto e coisa, foi assinado ontem a ordem de serviço de Novo Horizonte e Bela Vista. Uma luta minha. Fui atrás, pedi, né? Muitos falaram, puxa, mas o Pedro não para quieto, mas precisa, viu? Se vocês andar hoje lá naquela pedra regular, desmonta qualquer carro, né? E depois com o asfalto. A Bela Vista hoje é distrito. Um projeto que eu organizei. Paguei do meu bolso o rapaz da topografia, fazia as divisas, que foi desmembrado um pouco de Iquiporã, um pouco de Novo Horizonte, paguei. E uma pena, ele perdeu a vida, né? E não pôde estar lá quando se concretizou. Teve pessoas lá em Bela Vista, por exemplo, falaram o seguinte, para que criar o distrito de Bela Vista? Hoje estão vendo o resultado. Sabe por quê? Lá tem inúmeros terrenos, precinho bem acessível, terreno. Uma vez tendo asfalto de lá aqui, como um terreno aqui é valor alto, 200, 300, 350, a pessoa com esse dinheiro, ele compra o terreno, constrói, sobra o dinheiro. E daí ele tem o problema só de vir de lá, mas é tudo asfalto, um tirinho, de lá aqui, 20 minutos, meia hora, o máximo ele vem trabalhar aqui. Então a tendência desses locais que até então estavam meio esquecidos, é deles melhorar a condição de vida de cada um que está lá. O senhor fala em projetos. Um dos projetos bastante comentados é da nova sede da Câmara. Recentemente, esse projeto para devolver o imóvel onde se cogita ser a nova sede, que é o antigo prédio do Fórum, está em análise na Assembleia Legislativa. No entanto, não está em um regime de urgência. O senhor acredita que ele vai ser aprovado até o final de 2021? Com certeza. Eu tenho informações de que tanto é verdade que não semana que vem, mas mais tarde na outra eu vou lá acompanhar de perto. Porque não é justo. Ou se respeita o Poder Legislativo, ou fecha a Câmara. Porque se tu for olhar todos os municípios da região, todos, inclusive os que desmembraram daqui de Marajó, todos têm sua sede própria. É anti-humano a forma como os vereadores têm que atender o munícipe. É no corredor, às vezes na frente da Câmara, isso não é justo, né? A Câmara tem ajudado muito no desenvolvimento, só que tem um negócio que a gente não pode esquecer também. Se eu fosse prefeito na época, não criticando, fosse prefeito na época, quando o pessoal do Judiciário pediu uma nova área para edificar o fórum novo que nós temos, eu teria dito o seguinte, eu dou essa área lá, mas me devolve outra. Isso não foi feito. Mas a água que já passou, não adianta. Agora eu tenho certeza que isso vai ser aprovado. Já dei um toque para o Eder Luxas, nós vamos agilizar, porque se não fizer agora, ano que vem não pode, né? Ano eleitoral. E se aprovando esse projeto, quanto tempo deve demorar essa revitalização, essa reestruturação do prédio para que então a sede possa ser mudada definitivamente para esse novo espaço? O engenheiro já está trabalhando no projeto, né? E a Câmara, nós não queremos, tão logo o prefeito passa para a Câmara, o prédio, eu falei que eu gostaria que a Prefeitura
fossem eles licitar para a reforma e tal, porque eles já têm os engenheiros, então eu não quero, porque a Câmara teria condições. Veja bem, eu já devolvi esse ano 2,5 milhões e devo devolver mais uma remessa boa agora no final do ano, de recursos da Câmara, né? Então, o que nós deveremos licitar os móveis, que precisa ter, que lá também está tudo comprometido, os móveis da Câmara. Hoje não temos auditório, gente. Não tem auditório. A pandemia nos ajudou, que eu não permiti, né, que tivesse presencial para o povo. Então não tem. Para acomodar, por exemplo, qualquer outra entidade que queira fazer alguma coisa, a Câmara é do povo. E hoje nós não temos. Então, vai ser muito importante para nós. Eu me lembro muito bem, quando fui presidente lá no passado, nós desafetamos uma rua, tanto é verdade que aquela rua nos fundos do fórum é propriedade da Câmara. Se colocou lá uma pedra fundamental, o prefeito, na época, não me lembro nem quem que é, ele falou, vamos edificar a Câmara. Foi derrubado o lançamento lá, e até hoje não saiu. Então agora é uma questão de ordem. Veja bem, quantos prefeitos nós tivemos na Câmara que eram vereadores? Quantos? E não olharam para esse lado uma vez que estavam fora. O prefeito Márcio foi 4 anos vereador e também não fez. Agora chega, quando eu assumi, que agora eu vou nas últimas consequências, nós queremos o prédio. E felizmente ele reconheceu a importância do Poder Legislativo para o desenvolvimento de Rondão e ele foi atrás, como a gente foi, né, foi atrás e já declarou que esse imóvel volta para a Câmara dos Vereadores. Caso se confirme, mudando um pouco de assunto agora e retomando a questão política, Pedro, caso seja confirmada a fusão do DEM com o PSL, o senhor permanece no partido? Pretende continuar nessa nova sigla que vai surgir? Bom, todo mundo sabe que eu não tenho dificuldade de sair desse partido para outro. Primeiro, eu quero dialogar com as autoridades políticas que eu tenho assim, uma afinidade grande. Preciso saber da proposta que esse novo partido tem para o Brasil, né? Jamais um partido pode querer atender essas vaidades pessoal. Se eu achar que esse partido vai proporcionar melhoras no país, talvez até eu fique. Mas, do contrário, eu não tenho constrangimento nenhum. Quando eu era entrevistado em outros órgãos, aqui sempre eles tinham um dózinho de mim, né? Mas em outros órgãos de imprensa falada, a primeira pergunta, quantas vezes você já virou? E eu sempre respondi na ponta da língua. Primeiro, não virei. Extinguiram o MDB e a Arena. E daí se criou o PDS do Arco, né? PDS do Arco. E eu fui para o PMDB porque eu tinha divergência com um líder, quem sabe o líder maior da Arena, né? Tinha divergência. Eu aproveitei o embalo para me distanciar, porque eu tenho um negócio. Não prometo se não possa cumprir. Todos têm que ser assim. Olha, eu me lembro quando o prefeito anunciou que ia fazer asfalto no bairro lá, mas as condições estão certas, está preparado, não prometo. Porque é o seguinte, o vereador é o para-choque de uma administração na política. Fala, depois não faz, o primeiro que apoia o vereador, então tem que cuidar. Então, a questão do partido, eu não tenho assim uma posição formada. Porque a gente tem tempo para ver isso e eu nunca tomei uma decisão sem antes consultar as lideranças que são próximas a gente. Presidente, o senhor viveu muitas nuances na política, né? Idas e vindas, partidos diferentes, como o senhor acabou de citar. Teve grandes decepções na política com pessoas? O senhor gostaria de citar as grandes decepções que o senhor teve? Eu sei delas, por isso que eu pergunto, né? Olha, para mim isso é uma questão que já virei a página, né? Eu não queria voltar a falar dessa ou aquela pessoa porque talvez nem fizeram de propósito. Mas como eu sempre tive um compromisso, falei antes, de defender o povo perante o governo e enquanto não é atendido, eu tenho todo o direito de tomar uma decisão que para muitos acho que não foi a correta.
Mas me elegi todas elas, né? A primeira eleição minha para vereador em Guiporã, fiz 98% dos votos, Arena. Aí houve o desencontro, eu saí, caí para 65%. Que tem aquelas pessoas que puxa, virou e coisa e tal. Mas nunca souberam, porque eu nunca virei para me beneficiar. Nunca. Isso eu não faço. Tanto é só levantar o que eu tenho, né? Mas o senhor foi decisivo em muitas eleições de prefeito em Rondônia. O senhor teve atitudes, assim, momentos estratégicos de assumir uma posição em favor de um e de outro que decidiram muitas eleições, né? Que rescaldo o senhor traz hoje, assim, ao longo desse tempo todo, que amadurecimento isso lhe deu para hoje conduzir uma Câmara de Vereadores tendo o filho como prefeito e não brigar com ele? Bom, deixa eu falar o seguinte, essa pergunta é muito importante. Uma ocasião, estavam me elegendo presidente do PMDB. Presidente do PMDB. E eu trabalhei nos bastidores para organizar a chapa do diretório. E uma pessoa, um político, ele não dobrou um dedo. Chegou no dia, quando estava tudo pronto, ele chegou, não, aqui tem que trocar o tesoureiro. Tem que ser outro. Falei, mas meu amigo, o senhor não participou, e se for desse jeito, não sou mais. Sai fora. Lá na Cimacar, eu saí do partido e falei, meus votos haverão de faltar para vocês eleger o prefeito. E fui para o PDT e apoiei o Dito naquela eleição, o ex-prefeito Dito. E ganhamos com 1.600 votos, 1.700 votos, o Dito fez a mais do que o outro candidato, que eu não me lembro mais nem quem que é. E eu fiz 1.200. Quer dizer, fizemos diferença. Por quê? O combinado não é caro. O combinado não é caro. A mesma coisa, se vocês marcaram para vir aqui e vir dar a minha entrevista, chega na hora de dizer, não posso. Não pode fazer os outros de burro, né? E daí eu saí fora. Aí depois aconteceu um negócio bem importante, né? Eu ajudei e depois também deu aquele problema. Eu fui presidente da Câmara, era 11 vereadores, 11, e eu era um só de um partido. Aí o partido que eu apoiei, eles me colocaram alguém trabalhar na prefeitura que me fez sombra no meu reduto eleitoral. E haviam prometido para um dos membros do PDT assumir uma secretaria, chegou na hora, tiraram. E exigiram, a diretoria do PDT exigiu que eu formasse com o pessoal da oposição para me eleger a presidente. O que ocorreu? Tiveram uma habilidade política tão grande que eles todos votaram igual para mim. Aí eles falaram o seguinte, Pedro que nos traiu, Nós votamos tudo para ele, agora ele fez composição com o partido, mas não é desse o negócio. Mas isso não deu, sem prejuízo político, eu continuei sempre afinado, coisas do mesmo jeito, mas são decisões que tu tem que tomar. E se você é presidente da Câmara, que nem hoje, eu tenho gente atrás de mim que me dá as orientações. Né? Que nem nessa última eu não queria ser presidente da Câmara. Estava quieto. Pedro, a política mudou muito, tanto que a maioria dos políticos antigos acabaram ficando fora das eleições, não se elegeram mais. O senhor é um caso ímpar. O senhor perdeu uma eleição para vereador, parece que foi se reciclar e voltou muito mais forte. Que milagre é esse que o senhor fez nesse período, esses 4 anos de ausência na Câmara de Vereadores, para depois voltar tão forte, inclusive eleger seu filho o vereador mais votado, e na eleição seguinte prefeito? Bom, eu fiz 1.038 votos, fiquei fora, muito bem lembrado. Mas isso não me aborreceu. São coisas do momento. Eu não fiz reciclagem nenhuma. Eu continuei o mesmo, não demonstrei que fiquei abalado, continuei atendendo o pessoal sem mesmo ter mandato. Essa é a importância. O que tu não pode é virar as costas para o teu eleitor. Eu vejo casos, talvez nem aqui, mas fora, o cara se elege e quando vem vindo o eleitor, ele caminha de lado, com medo que alguém venha pedir alguma coisa. Você não é obrigado a fazer assistencialismo, mas orientar, aproximar ele dos órgãos que ele tem dificuldade. Isso eu sempre procurei resolver e vou continuar assim enquanto eu tiver.
Porque a pior coisa que existe na política ela não votou ainda, para mim, na próxima eu acho que ela vai votar. Porque é o seguinte, veja bem, você pega o apoio da sociedade, como eu peguei já o 9º mandato agora. E daí eu começo a cometer besteira lá como vereador, fazer isso, fazer aquilo. Que decepção o eleitor tem. Eu, graças a Deus, protegido por Deus e a formação que eu tive de berço, eu nunca me envolvi nessas questões, inclusive mais graves. Né? A gente procura ter uma linha e isso o eleitor olha muito. Porque antigamente, onde o cara era candidato, chegava em casa, o pai e a mãe diziam, tem que votar no Pedro. Hoje não. Hoje é a juventude. Mas eu ia fazer essa pergunta, sim, presidente. A política mudou tanto, né? As ferramentas de pedir votos mudaram, a forma de pedir votos. Antigamente eram comícios monstruosos, né? Salões cheios, emocionantes, né? E hoje não tem mais nada disso. Como é que o senhor se adaptou? O senhor remanescente dessa época, o senhor se adaptou para um novo período político, né? E hoje consegue se manter de tal forma forte e importante, que consegue comandar muitas coisas na política de Rondão, mesmo tendo sido já considerado por alguns como uma pessoa ultrapassada em épocas anteriores. Sim. Ocorre que você não pode mudar de jeito. Eu, quando eu iniciei a minha carreira política, ela continua do mesmo jeito. Por exemplo, eu faço as minhas campanhas, enquanto muitos estão dormindo de manhã, eu já vou lá na casa. Hoje tem que cuidar um pouco, porque eles acham que é um bandido que vem, né? Eu vou lá visitar na casa e tal, se comprometendo que você volta depois. E tenho, graças a Deus, pude cumprir com essa promessa que a gente faz, né? Então, é corpo a corpo a campanha. É corpo a corpo. Eu me lembro quando fui candidato a deputado, eu fui em Nova Santa Rosa, na Linha Brasil, eu tinha dificuldade. Eu cheguei lá, era 4h30, 5 horas, porque o agricultor levanta cedo, tomar um chimarrão. Ação os peões não foi. Fui lá cedinho, e daí ele olhou para fora e falou, mãe, o candidato a deputado Rondão está aqui. E isso se propaga. Eles falam, o cara veio lá em casa às 5 horas da manhã e coisa, e veio ali e falou que quer trabalhar para a região. Isso é fundamental. Tu arruma um cabo eleitoral de graça. Agora, se você só quer ir lá, que nem muitos agora, eles vão no último ano. 3 anos fica ali e tal, não se apresenta. Eu não, estou andando direto agora, andando direto e assim, visitando. E o senhor fala muito desse corpo a corpo, né? Em toda a sua trajetória, sempre é um encontro do seu eleitor. E como é que o senhor lidou com isso na pandemia, que foi assim, um período de muita restrição? E como foi fazer política? Como o Pedro fez política nesse período? Foi muito bom porque a sociedade toda estava temerosa e cuidando, né? Então a gente fazia contato por telefone, eu ligava para eles, olha, vocês me desculpem, eu não posso participar da festa, infelizmente eu não vou lá porque quem sabe eu seja a pessoa que lhe levo lá a doença, né? Ninguém estava livre, e eles entenderam bem. Mas tão logo se liberou isso, a gente começou a fazer pequenas reuniões, né? Com pouca gente, mantendo a distância, e estamos seguindo assim. Mas eu tive a compreensão dos meus eleitores porque eu não esqueci de entrar em contato com eles, com correspondência, telefone, eu dava meus alô para eles igual. Né? Pedro Halber, presidente da Câmara de Marechal Cândido Rondon, foi um enorme prazer recebê-lo aqui. Agradeço às minhas colegas Maria Cristina Kunzler e Ana Paula Wilms por terem participado dessa entrevista. Quero agradecer a sua presença e posso assegurar que foi um papo para nós muito agradável, muito distraído, relembrando histórias de Marechal Cândido Rondon, e eu sou como uma pessoa identificada com o interior desse município. E especialmente ao longo desses 40 anos de mandato, quase 50 anos de mandato já cumpridos, né? O senhor tem muitas histórias para contar e compartilhar isso conosco aqui e com os nossos leitores e os nossos espectadores, né? Foi maravilhoso. Muito obrigado, Pedro, e seja sempre bem-vindo aqui. Quem tem que agradecer sou eu, pela oportunidade que no longo dos anos o Jornal Presente nos deu. Sempre com serenidade, muitas vezes a gente acha que tinha que ser um pouco diferente, mas faz parte do jogo, né? Mas eu falo de coração, sem demagogia. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês,
e podem contar comigo. Tudo aquilo que a lei nos preconiza e eu puder ajudar, eu estou disposto a continuar ajudando, não tão somente ao Jornal Presente, mas toda a população de Marechal Cândido Rondon. Agora eu saio daqui muito feliz porque é uma pessoa que assinou que vai querer me acompanhar também nas próximas, né? E a gente fica muito feliz com isso. Sabe por quê? A dificuldade minha hoje é com a juventude. A minha dificuldade com a juventude. Esse velho aí, o que é? Mas eles não sabem que o meu espírito é mais novo do que de muita gente. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Disponha se precisar de mim.